Vou falar de Flamengo um pouco mais. Gente, um 8-0 não acontece todo dia, nunca tinha acontecido em pontos corridos. E o Flamengo foi lá e sapecou um atrás do outro, 8 vezes, 8 estocadas, 3 do Pedro, Samuel Lino jogando muito, Saul arrebentando como volante, Jorginho não errando passes. Aí a gente vê um Arrascaeta ali no centro, desfilando, jogando, distribuindo, concluindo. A defesa nem se esforçou. E Felipe Luiz recebendo os elogios. Capelanes, o que dizer? Não vamos falar do resto, do futuro. Vamos falar só desse jogo contra o Vitória, do líder absoluto do campeonato. Bom, eu vou falar até uma coisa para poder ficar no presente, mas já projetar o futuro. Se os clubes brasileiros, como um todo, eles não se organizarem, vai acabar a graça do futebol brasileiro. Tô falando sério. Acabar a graça. O que é acabar a graça? Todo ano, o Flamengo, não sei se vai ganhar tudo, que ganhar tudo é difícil também, calendário apertado, para lá, para cá. Mas se você for analisar, gente, hoje quem pode fazer frente? Nos pontos corridos. É difícil até o Palmeiras, que é bem organizado, tem um bom time, barra elenco, bom treinador. O próprio Cruzeiro que está tentando aí sair, mas oscila demais. O Flamengo não vai perder pontos para Sport, para Vitória, para Ceará, sobretudo quando prioriza esse campeonato. O Everton fala muito sobre a Copa do Brasil. Pessoal, o planejamento da diretoria foi focar na Libertadores e no Brasileiro e a Copa do Brasil. Se der com as reservas, beleza. Não deu. Tanto que no jogo de ida contra o Galo era o time reservaço. Mas foi nos pênaltis, venderam caro. É verdade. Só que o time reserva do Flamengo, ontem eu fiz esse exercício, faça você aí na sua casa, telespectador, internauta, presta atenção. O time reserva do Flamengo, do 1 ao 11, supera 15 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Em suma, se os times brasileiros não se organizarem da forma como o Flamengo, e foi um processo um tanto quanto demorado, de 10, 15 anos, o que era o Flamengo há 15 anos? Olha o que o Flamengo se transformou. Se vocês não se mexerem agora, vocês já ficaram para trás, vão ficar ainda mais e vai acabar a graça do futebol brasileiro. Perdeu ponto pro Ceará, rapaz. Perdeu o Flamengo, você acha que não vai perder ponto? Pelo amor de Deus, mas não tem como, perdeu pro Santos. Peraí, foi na volta não é assim, não. Perdeu pro Cruzeiro mais difícil também. do Flamengo. Não vai perder ponto o quê? Mas já oscilava de pouco, Tredu. Que isso? Outra, entendeu? Não vai, acabou a graça do futebol brasileiro. Pelo amor de Deus, o Flamengo tem 3 times. É isso. E o terceiro time, eu concordo com a Capela. O terceiro time ganha de 10 dos brasileiros aí. Os 10 clubes brasileiros, sobrando no Brasileirão. É muito forte. O trabalho que eles estão fazendo é perfeito, é muito bom e a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer. A grandeza não é por causa dos 8-0, não. Entendeu? Que o Vitória não marcou meio de campo, deixou livre. O Arrascaeta faz o que... O Arrascaeta fez o que Felipe Coutinho fez com o Santos. Não consigo ver. Porque deixou livre. Deixou livre, deixaram livre. Culpa do Vitória entendeu? ontem, gente. Certo. Em 3 minutos estava 2-0. Mas por quê? Mas liberdade total para jogo. Liberdade total para jogo. Ah, não é culpa do Vitória? Tomou de 8, a culpa é que é da minha mãe. Então você jogou? É do Capelanes, é minha. A culpa é minha. Você não vê culpa do Vitória? A culpa não é do Vitória. Tomou de 8, não é culpa do Vitória. Chico, compra fraldão, Chico. compra calmante, que o negócio vai ser feio final de É que o semana. Flamengo não vai dar espetáculo sempre, não vai ganhar de 8, de 6, 5, 4, mas vai vencer muito. E outra, eu tenho uma teoria que o segundo semestre no futebol brasileiro é ele que define tudo. A gente vem se empolgando do começo. O Mirassol, por exemplo, que faz um grande primeiro turno, provavelmente ele já pavimentou muita coisa para essa segunda etapa, jogando apenas o Campeonato Brasileiro e mostrando consistência. Mas outros times que ficam esperando, agora eu vou me recuperar, vou contratar. Não é bem assim. O Flamengo fez a melhor janela, melhor que a do Palmeiras, melhor que a do Cruzeiro, melhor daqueles que estão na frente, Marco Aurélio. É isso. É isso. O Flamengo se preparou, ele planejou e está executando. E veja que as contratações do Flamengo muitas vezes são inesperadas. Você falaria que iam trazer esses jogadores que saem da Europa, jogador que já tem 30 anos, que vem jogando um futebol brilhante. Então, soube buscar exatamente o jogador que precisava. Isso tem muito do Felipe Luiz. Felipe é um jogador, um ex-jogador que fez grandes campanhas na Europa, no La Coruña, no Atlético de Madrid. E ele sabe ali o que acontece na Europa, ele conhece os caminhos. Então, trouxe jogadores que vão trabalhar com ele, por ele. É um time, é um conjunto que tem talento. Não é jogador talentoso que brilha um dia, no outro não brilha. O conjunto brilha e os talentos brilham ainda mais. E outra coisa, Renata, no final do jogo, sobriedade total. Essa é a diferença. Não falou nada, deu uma entrevista dizendo não criem expectativas. Não criem expectativas. Esse jogo já passou. Tudo aquilo que eu falei a semana.
que o treinador consciente sabe que o jogo termina, começa o outro e não carrega resultado para outra partida. Para sua sorte, Chico. E o bacana no Felipe é trazer essa mentalidade europeia sem tirar a qualidade dos brasileiros, sem transformar os jogadores brasileiros em robô. Por exemplo, ele não faz do Samuel Lino aquele jogador robótico que tem que acompanhar a lateral. Ele dá essa liberdade conhecendo. Isso que a gente cobra dos treinadores brasileiros, né? Você vai lá fora aprender, ok, mas não transforma o nosso jogador em robô. Deixa o cara jogar da maneira dele. Você não tira a liberdade do Arrascaeta, você não coloca o Arrascaeta para correr atrás de defensor. Então, essa é uma qualidade do Felipe Luiz. E isso nós vimos ontem, aos 44 minutos do segundo tempo, 8-0 para o Flamengo. O Bruno Henrique estava recuperando a bola na lateral do sistema defensivo e tocando para o zagueiro ali e saindo. Então, todo o mérito, na verdade, o melhor jogador em campo ontem foi o Felipe Luiz, pela postura da equipe, sem brincar em momento algum com a equipe adversária. E o Pedro recuperado. Claro. Pelo Inter. Pelo Inter. O Inter reabilitou. Agradeço. Felipe, liga pro Roger Machado. Legal, né? Legal. O Chico não pode ir no banheiro, não? Não, Não tá subindo. O Chico tá estranho, né? Ulisses, tem um detalhe. O Flamengo perdeu 2 titulares nessa janela. Não é o Wesley convocado, não é pelo Carlo Ancelotti, e o Gerson, que é super versátil. Só que eu ouso dizer que o Flamengo está ainda melhor com as chegadas do Saul, do Samuel Lino, o Plata evoluindo, o Pedro se recuperando. E aí, Ulisses? Você sabe onde eu vi muito isso acontecer? Aqui em São Paulo? No São Paulo. São Paulo, por exemplo, ia perder Miller, ia perder Careca. Ele já tinha um outro jogador de alto nível para pôr no lugar. Já estava até negociando certo. Então isso chama-se organização, planejamento. Cara, eu vou perder o jogador, não tem como segurar. Então vamos ao mundo em busca de alguém para gastar um pouco menos, ou até o mesmo valor, e trazer esse cara para suprir. Porque o futebol é jogador de futebol. É o resultado do campo de jogo. Não é o resultado financeiro, que é bom, que é importante e que tem que ter essa administração. Mas o Flamengo está além, Renata. É muito superior a todos os clubes em termos de elenco do futebol brasileiro. Eu falo isso constantemente. O Flamengo tem 3 times de qualidade. Você substitui um lateral, você tem mais 2 de qualidade para pôr. Você substitui um meia, você tem mais 2 de qualidade para pôr. O Flamengo não perde com isso. Então, parabéns quem administra o Flamengo. É um exemplo para os outros clubes brasileiros. E quem não se ligar nessa parada vai ficar muito para trás, mas muito para trás mesmo. E você está coberta de razão quando você fala da segunda fase, a virada do meio do ano para cá. Porque o Atlético Paranaense é o maior exemplo, que liderou o campeonato muito ano passado e acabou no final caindo para a segunda divisão. Foca a Copa do Brasil, irmão, para eliminar o seu Corinthians, inclusive, não, amanhã. Prepara o seu Corinthians amanhã. Deu aquela meia volta. Copa do Brasil, só penso em Everton Guimarães. Não gostaria de estar na pele deste meu amigo, porque é Cruzeiro e Galo, Galo e Cruzeiro, agora Everton. Nem eu. Nem eu. Mas então pensa no Flamengo um pouquinho, o Flamengo que é o líder absoluto do brasileiro e que na Libertadores, teoricamente, está no lado mais tranquilo, Everton. Renata, está do lado mais tranquilo. É um absurdo que o Flamengo conseguiu atingir de nível de elenco, de orçamento, de nível de elenco. Mas, aos clubes do Brasil, não existe. Eu não sou o coach flamenguista para dizer, olha, se todo mundo fizer acordar às 4h40 da manhã e trabalhar duro assim como o Flamengo está trabalhando, todo mundo vai chegar onde o Flamengo chegou. Vamos lá, todo mundo gritando e tal. Não. Calma. Muita calma nessa hora. O Flamengo está onde está. Foi uma sucessão obviamente, de trabalhos bem elaborados. Você pinça coisas erradas, obviamente, mas tudo isso começou lá atrás. Todo mundo sabe, com Bandeira, que fez entre aspas, o serviço sujo. Aí depois a coisa veio. Só que nós estamos falando de uma super marca, que é o Flamengo. E eu falo isso do Corinthians aqui, quando o Corinthians se organizar, quando o São Paulo se organizar, aí vira potência, né? O Corinthians já é um fenômeno midiático. Já é um fenômeno. Quando eu falo que eu acho até mais fenômeno por causa da torcida orgânica do Corinthians, né? Para mim é o maior do continente nessa questão da torcida orgânica. Mas aí, enquanto tá essa bagunça, nós de cá vamos aplaudir, porque é menos um para fazer isso que o Flamengo está fazendo com os adversários. Menos com o Galo, né? Mas fez, por exemplo, com o Vitória. Que, aliás, assistiu, né? Vitória ficou assistindo.
assistindo. Um bando de panda em campo, assistindo o Flamengo dar show, com medinho de marcar, com medinho de chegar, com medinho de fechar espaço. E aí o resultado foi isso aí. Algo sui generis, né? 8 é sui generis e passa muito, óbvio, pela qualidade do Flamengo, mas muito pela pandice do Vitória também. Só que é o seguinte, o Flamengo chegou onde chegou e a tendência é de crescer ainda mais. Porque quando entra nessa descida sem freio, como o Flamengo tá, descida que eu tô falando, na ladeira sem freio, ele vai atropelando tudo que vem pela frente mesmo. Só o Atlético não conseguiu na Copa do Brasil. Mas em condições normais, é o time que vai sempre lutar, sempre será favorito a tudo que disputar. A disparidade é muito grande, número de torcedores, orçamento, qualidade de elenco. Então o Flamengo sempre será muito favorito a tudo que for disputar. E não é a receita para todos os clubes. Os nossos aqui saíram na frente por questão de necessidade de se transformar em SAF. Não é o único caminho, mas para nós aqui funcionou. Então, para os clubes do Sul, não tem outra alternativa. Enquanto forem clubes associativos, não vai virar. Se não virar SAF, não tem jeito de chegar perto de um Flamengo que não é SAF, mas é o tamanho, por isso eu falo. Para os outros, o caminho pode ser a SAF. Clube associativo, nenhum no Brasil, só o Corinthians talvez tenha condição de chegar perto do que o Flamengo alcançou. É muito complicado. Gente, o Flamengo hoje está retumbando. 1, 2, 3, 4, 5, 6... E o Edu já passou por isso, hein? Já tomou de 8. Que traíra. Foi amistoso. Você é um traíra, Barcelona. Luiz. Foi amistoso. O Barcelona. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Ronaldão, você tá muito quieto, Ronaldão. É o medo. Você tá muito pensativo. Eu não gosto quando você está assim, reflexivo. Eu tô preocupado com o clubismo dessa turma toda. Vocês são muito clubistas. Você não tá preocupado comigo, não? Com vocês todos, você é louco. E a gente nem falou do Corinthians ainda, né? Ele tá preocupado com o nosso clubismo. Chiquito, se você agora estivesse numa conversa telefônica com o Mano Menezes, quais seriam os conselhos para o jogo diante do Flamengo? Garra no terço. Eu tava pensando aqui que WO é só 3-0, né? Você não vai, não gasta com passagem, hospedagem, aquela coisa toda, fica treinando. Aí tem uma data FIFA na sequência, aí depois tem um Grenalzinho, né, perto e tal. Então, sei lá. Assim, Renata, não sei. Que desame, o Chico. Não sei. Que desame, meu irmão. Chico, entregou os pontos já, Chico. Sim. Não, gente, vamos Não é lá. assim. Aí ontem o Felipe Luiz, como bem disse o doutor Marco Aurélio, né, num tripudiou, chegou na coletiva e disse assim, eu ainda analisei algumas coisas que precisamos corrigir. O quê? Ô, Felipe, me ajuda aí, cara. E tomara que ele corrija já no final de semana, que não espere muito tempo para colocar em prática essas melhorias. É o mínimo. Mas o bom é que o Flamengo tem jogo na semana e vai... Não tem. Não Mas, tem ô, jogo. Mas, ô Chico, o Grêmio não vai fazer o que o Vitória fez. Não, vai fazer pior, Não, perdeu pro não esporte. pode. Não Perdeu pro pode. esporte em casa, O Edu. Grêmio não pode Vai fazer fazer o o que quê? o Vai fazer Vitória pior, fez. vai tomar 10. Ontem o Vitória assistiu o Flamengo dentro do campo, Chico. Você espera Não o quê? teve postura Você nenhuma. espera o quê? Vai como pra lá? Não, fecha a casa, irmão. Vocês acham que o Flamengo, até o final do Brasileirão, vai repetir um 8-0? Não, isso não Eu sei. acho que não. Eu não sei. 5 talvez. Põe o busão do gol. Já fez 6 de Juventude também.